Olá, sejam bem-vindos ao News Tech Podcast, o seu podcast definitivo para informações sobre inteligência artificial no jornalismo. Como sempre, eu sou um de seus apresentadores, Miguel Rodrigues, estou aqui hoje com o Renato Arthur e Adilson Roberto Barreto Neto, o príncipe de Aracaju. Faltou Estamos Franco, aqui. hein? Faltou Franco. Franco é de onde vêm os latifúndios, cara. As fazendas de búfalo, os Quem canyons dera. de Sergipe. Estamos aqui hoje, cara, gravando esse nosso quarto episódio do. Agora esse é o quarto ou ficou o segundo, cara, efetivamente? Não, Esse é o vai ser 4. o quarto É o mesmo, 4. né? É o Tá até 4, é o dando um 4. pouco Sim, de. erros técnicos acontecem em empresas de tecnologia. É isso. Eu ia até contar, cara, esse bastidor para vocês, pessoal. A gente tá gravando esse quarto episódio aqui no medo de ter perdido o segundo episódio. Mas acho que vai dar certo. Se a Vai gente dar. tiver que regravar o segundo episódio, vocês vão ter ouvido uma menção a isso no segundo episódio, e daí vão lembrar desse momento. Se nada disso acontecer, vocês acabaram de perder 10 segundos da vida de vocês, que nunca mais vai voltar. Mas é isso. É... Enfim, a gente está aqui hoje, pessoal, no nosso quarto episódio, para contar a vocês. E tinha sido o segundo episódio, porque a gente tinha pensado em fingir que esse era o segundo. Enfim, então, parar de gastar o tempo de vocês. Esse episódio aqui, pessoal, é para a gente tratar sobre o impacto das Big Techs no jornalismo. Então, enfim, trouxemos um artigo aqui do Nieman Lab, que é um projeto super bacana da Nieman Foundation, da Universidade de Harvard, e estou muito animado para a gente começar a discussão efetivamente aqui relacionada a esse artigo e também ao impacto que as Big Techs estão tendo no desenvolvimento do jornalismo e também, acho que até puxando para a nossa expertise, que é o IA no jornalismo, como as Big Techs estão atuando nessa área, né? Desenvolver novas tecnologias de inteligência artificial no jornalismo, se isso é bom, se isso não é tão bom, e aí eu não estou querendo colocar viés nenhum aqui, mas começar a nossa mesa redonda aí, Renato ou Adilson, quem quer começar? Acho que já podem até iniciar a discussão do artigo da Animal Lab, se quiserem. Boa. Show de bola. Quer puxar, Renato? Vocês me jogaram na fogueira, né? Vamos embora nessa, então. Não, eu joguei ninguém na fogueira. Eu só fiz a apresentação, não queria que alguém começasse para não ficar falando por 20 minutos. Pô. Tá correto, tá correto. Vamos nessa. Turma, bom dia, boa tarde, boa noite. Como você estiver aí na sua circunstância, escutando aí o nosso podcast. O artigo que nós temos hoje é um artigo bastante especial, muito interessante, publicado no Nieman Lab. É um artigo do Matias Felipe de Lima Santos, um brasileiro, inclusive, currículo extensíssimo. A gente pode deixar o LinkedIn dele aí na descrição para vocês darem uma olhada, entrarem em contato com ele também. Cara, o artigo é super interessante, ele traz aqui algumas perspectivas sobre como as Big Techs têm influenciado em diversas perspectivas diferentes no jornalismo, e uma percepção bastante centrada do ponto de vista de um jornalista, né, sobre como que elas estão pintando, construindo, maquiando, de certa forma, a sua imagem como salvadoras do jornalismo e como muitas vezes elas fazem isso de uma forma meio meia boca, vamos usar essa expressão. Então, existem inúmeros programas, né, com que Big Techs incentivam os jornais aí no desenvolvimento de tecnologias, como, por exemplo, o Google News Initiative. Então, cara, são recursos aí utilizados e o Matias traz de uma forma muito perspicaz uma análise do resultado de cada um desses investimentos, dessas inovações, desses desafios de inovação desenvolvidos pelo Google News, né? Então, por meio disso, tentando fazer uma análise de qual que é o resultado final dessas instituições que são criadas por meio, né, desses financiamentos feitos pelo Google e mostrando que muitas vezes, apesar de serem financiamentos importantes para os primeiros passos no desenvolvimento dessas ferramentas, elas
tem inúmeras dificuldades, tanto do ponto de vista de tecnologias desenvolvidas internamente em jornais, quanto de empresas que tentam desenvolver produtos específicos, tem uma dificuldade muito grande em se manter nesse mercado. Nada mais justo e mais importante, inclusive, do que nós aqui no 11, né, atuando nesse mercado, conversarmos um pouco aqui sobre esse artigo. Fiz uma apresentação geral aí, turma. Ainda não falei sobre as minhas percepções em relação ao artigo de uma forma ampla, e aí eu queria saber se vocês acham que tem algo legal para complementar ou se alguém já quer começar aí a trazer os insights, as percepções que teve em relação ao artigo. Legal. É uma percepção que eu tive por aqui, Renato, que inclusive acaba casando, né, muito com a realidade dos nossos ouvintes, é que, cara, o artigo, né, que o Matias fez, ele está muito focado, né, no que ele chama de sul global, né? Então, os países que estão ali localizados no hemisfério sul. Então, ele traz muito uma visão, né, que é a visão que a gente tem aqui, né, na América Latina, que tem na África, que tem em alguns países da Ásia. Então, é legal porque ele está falando especificamente, né, de uma realidade que é comum, né, à maioria dos jornais aqui. Cara, são veículos de mídia ali com pouco financiamento, pouco investimento, e que o Google, né, e outras big techs têm se apresentado, que nem você mencionou, como os salvadores, né? Então, colocando aí dinheiro, né, para alavancar novas tecnologias e também como pode ajudar aí os jornais, né, a sobreviverem esses tempos difíceis. Então, achei legal porque, de fato, o artigo traz, né, algo que é a realidade que a gente tem aqui no Brasil. Né? A gente vê que os jornais têm essa dificuldade hoje em dia e que o Google, né, Google e outras instituições, de fato, começam, né, a apresentar possibilidades para que eles tenham investimentos, né, tenham financiamento. Pô, cara, muito bacana, né? Eu gostei bastante desse artigo, acho que sua apresentação foi legal. Renato, e o comentário da Dilson sobre o sul global é legal também, até tá conectado a um outro artigo que eu trouxe, um artigo mais independente, assim, que eu acho que vai ser muito legal a discussão, inclusive já até relacionada. Já dando um spoiler aqui, pessoal, acho que ela vai ser uma discussão que vai destoar. Pela primeira vez, talvez a gente discorde aqui no nosso News Oh my Tech God. Podcast. Estou torcendo aqui, espero, né? Enfim, cara, eu, de forma geral, até já mencionei isso no nosso terceiro episódio, do impacto que as grandes empresas de tecnologia, essencialmente, aí eu gostaria de pontuar, né, que a gente está falando de Google e está falando da Meta também, elas têm um impacto grande no jornalismo para o bem e para o mal. Para o mal, a gente consegue entender, cara, acho que no que diz respeito aí ao controle de audiência, o Google tem um controle muito grande, né, no tráfego que esses veículos recebem, por isso que SEO se tornou a prática até mais relevante do que a escrita de notícias para muitos veículos, porque se a gente não tiver bem colocado nos buscadores, ou essencialmente no Google, a gente não vai ser lido e daí o jornal acaba. Então, controla a audiência aí, a Meta, né, efetivamente por meio das redes sociais também controla muito da audiência que os veículos estão recebendo, os veículos têm que estar lá, alguns têm que fazer tráfego pago dentro das redes sociais da Meta para conseguir ter audiência. Então, muito dessa discussão está relacionada ao impacto que essas grandes empresas tiveram na audiência desses veículos. 2, ao uso do conteúdo desses veículos por parte dessas grandes empresas para treinarem suas ferramentas de inteligência artificial. E isso aí, né, eu acho que, inclusive, agora a gente está vendo aí acordos entre empresas para licenciar o uso. Inclusive a OpenAI acho que fechou acordos com alguns veículos já, New York Times, pagando um valor pelo que eles já tinham utilizado para treinar efetivamente os modelos. Enfim, então tem aspectos negativos, se a gente for olhar isso aí da ótica dos publishers, dos veículos de notícias, e o aspecto positivo vem aí dessas
desses projetos aí, aqui esse artigo que a gente está analisando da Nieman Lab, que vem do Matias Felipe de Lima Santos, super recente, um artigo de setembro de 2024, ele traz, né, uma análise sobre esses investimentos aí que acontecem do Google por meio do projeto Google News Initiative. Eu acho que muitos dos nossos ouvintes hoje já devem ter tentado, né, participar de algum projeto do Google News Initiative, talvez muitos até tenham conseguido já um grant, que eles chamam, né, que é um prêmio, mas como o título desse artigo do Matias diz, por mais que isso seja algo positivo, né, talvez não seja a salvação do jornalismo de fato, não é, Renato? Com certeza, cara. É, tem uma parte, né, um intertítulo aqui, um subtítulo do texto do Matias que chama Big Tech is Under Pressure. Tá ligado? Gostaram da referência? Achei bom. Cara. Gostei, vai lá, Fred Mercury. Big Tech is Under Pressure. A gente tem um episódio passado nosso que a gente falou muito sobre essa questão de uso dos dados feitos pelos jornais, né, e pelos jornalistas propriamente ditos. E o uso desses dados para realmente treinar os modelos aí de inteligência artificial. Sem delongas assim nesse aspecto, é importante mencionar que um dos pontos que o Matias traz aqui que é muito importante é esse, assim, né? Big Techs, de uma forma geral, são instituições que têm uma atuação de filantropia ativa. Meu pai fala que o nível absoluto da riqueza é quando você começa a parar de querer competir que jato que você tem, que carro que você tem, e começa a competir quanto dinheiro você doou para alguma instituição. Então, dado esse ditado aqui, é realmente interessante pensar que muitas vezes essas instituições multimilionárias, como Google, Meta e etc., eles fazem investimentos não só pensando de uma forma, cara, eu vou maquiar as coisas aqui, mas certamente entendendo a possibilidade de que investimentos direcionados, por exemplo, a instituições jornalísticas, a tecnologia no jornalismo, podem dirimir, podem diminuir um pouco a pressão que deve ser feita nessas instituições para que elas realmente tenham que arcar com o uso de dados e informações que foram produzidas por meio de toda uma estrutura jornalística construída e que é, cara, né? Então é importante a gente deixar isso bem claro. E se vocês quiserem escutar mais sobre esse assunto específico, uma boa fazer um call to action aqui para vocês irem lá para o nosso episódio anterior, o episódio 3, né? Se eu não me engano. E aí, cara, uma das coisas que eu acho que é muito interessante, já trazendo aqui um pouco da minha percepção, inclusive, sobre o artigo, é o seguinte: o Matias traz alguns projetos específicos que não deram, né, continuidade, que não conseguiram se manter de fato, porque eram, cara, tecnologias desenvolvidas dentro de jornais específicos, ou então projetos que caminhavam com os próprios pés, né, de certa forma tinham uma independência, eram paralelos à existência de uma instituição ali de notícias, né, de um jornal, e, cara, não conseguiram parar de pé. É interessante, cara, pensar isso de uma forma bem ativa e até no nosso conhecimento de startup, né, que a gente vem desenvolvendo, atuando de fato nesse mercado. E aí eu já busco trazer aqui de uma forma bem direta, bem simples, o artigo que eu trouxe, inclusive. É um artigo que explora aí a razão das falhas das startups, né? Why startups fail and what we can learn from it. Então, cara, é interessante pensar que quando o Matias ele trouxe aqui as principais razões das instituições falharem, mesmo com o financiamento do Google, essas razões elas são muito semelhantes às razões de por que startups geralmente falham, que é uma dificuldade de encontrar um modelo de negócios, uma dificuldade de encontrar as pessoas certas para tocar aquele desenvolvimento tecnológico da forma correta, então uma falta de expertise, cara, run out of cash, então acabar com a grana que tem para aquilo continuar sendo desenvolvido, e a dificuldade no Product Market Fit, né, o famoso PMF, que é realmente não encontrar o seu lugar de mercado ali de fato. É legal ver que
as razões que o Matias elencou durante aqui o artigo dele, explorando que às vezes esse financiamento que acontece num determinado momento do Google não é suficiente, que precisa muitas vezes de mais suporte, são as mesmas razões de por que startups não funcionam, né? De uma forma geral, assim, falando sobre o mercado de startup como um todo. Então, acho que uma das coisas, e assim, certamente isso tem uma bias enorme aqui, que é interessante pensar, é o seguinte: a gente vê que existem vários projetos dentro do Google que incentivam financeiramente jornais a desenvolverem as próprias tecnologias. E isso, cara, é um desafio muito grande, porque o centro, o modelo de negócios, a atuação essencial daquele determinado jornal cara, uma atuação de produção de conteúdo jornalístico. Então, eles são um jornal, eles produzem informação. A expertise dessas pessoas não necessariamente é fazer o desenvolvimento de uma tecnologia. Agora, quando você tem instituições, que ele deu alguns exemplos aqui também durante o texto, que elas são paralelas à existência de um jornal, que elas andam lado a lado a um jornal, elas fazem parte daquilo, mas elas andam de uma forma um pouco mais independente, você tem uma possibilidade a mais de fazer com que ela consiga funcionar bem. Porque aí é uma coisa de core business, né? É uma coisa que as pessoas que estão infiltradas ali naquele projeto vão realmente tentar, cara, encontrar o produto market fit, melhorar o produto, desenvolver aquilo com maior tecnologia possível, e aí você faz com que a coisa fique mais eficiente. Agora, existe um fato importantíssimo. A grande maioria das startups que tentam construir alguma coisa, resolver algum problema, não funcionam. Então, algo que eu acho que pode ser muito bem entendido aqui é o seguinte: sem querer passar pano para o Google e entendendo que existe uma necessidade factual deles assumirem os dados que eles estão utilizando para treinar as LLMs, as inteligências artificiais, e pagar os jornais que eles estão usando essas informações, mas, cara, esse tipo de investimento ele tem que acontecer de uma forma muito mais contínua para que existam ali outputs positivos em relação a novas tecnologias implementadas para jornalistas e para jornais, né? Esse é um mercado super tradicional, é um mercado que está em uma situação de crise há muito tempo, desde o surgimento da web, das redes sociais. Então, existem dificuldades extremamente peculiares. A gente consegue falar isso com vocês, cara, com skin in the game, com experiência já extremamente peculiares desse mercado. E a gente precisa construir devagarzinho esse product market fit, entender o problema, como a gente vai resolver aquele problema e, de fato, educar toda uma classe de pessoas que devagarzinho é sempre impactada por tecnologia, e a gente precisa trazer novidades tecnológicas que vão impactar positivamente essas pessoas também. Só que, cara, baby steps. Então, é isso. Às vezes o financiamento de uma instituição ou de um projeto, de um desafio, não é suficiente para que aconteça esse processo de educação do consumidor que rola no longo prazo. Então, acho que isso foi um insight que eu tive aqui em relação a leitura desse artigo. Não sei o que vocês acham, turma. Se vocês quiserem discordar de mim, já vamos começar aí com a disrupção que o Mig sugeriu. Cara, não é que eu não discordo de você, para ser honesto, é, mas eu entendo também, e eu participei de algumas do Congresso da Abrage, fui com a Dilson, inclusive, 19º Congresso da Abrage na SPM, que foi muito bacana. E lá a gente, enfim, eu assisti, eu não lembro se você estava, Dilson, uma roda de conversa com, agora eu esqueci, putz, o nome da diretora de produto do Jota Não e tava, não tava. o Sérgio, do Núcleo. Foi bacana, porque eles contaram de alguns produtos que eles lançaram e deram errado, e daí era o momento, sabe, de ter o estralo de decidir abandonar, entre todas as aspas, aquele produto, né, efetivamente. Perceber que, cara, talvez não vai rolar esse famigerado product market fit aí que o Renato está falando, e que era necessário pensar em outras áreas. E pensa quantos projetos do Google News Initiative, de outras big techs de apoio à inovação no jornalismo, deram errado, por mais que veículos ficaram ali anos, enfim, um ano, alguns meses, tentando fazer funcionar e não conseguiu né, apontar para cima. Eu concordo efetivamente que tem ali várias vezes a necessidade de ter um período maior, né? E tem veículos hoje no Brasil e no mundo
e acho que muitos também do sul global, que é essa região aí que foi mencionada no artigo do Matias, que dependem desses prêmios, desses grants aí para continuarem existindo. Então eles fazem um projeto, engatam no próximo, com isso vão conseguindo manter a operação aberta. Isso existe, há até um modelo de jornalismo, agora eu não me lembro essencialmente no nome para esse modelo, mas existe. E tudo bem, eu acho que o problema é ficar dependendo disso sempre. Na minha visão, não é algo que é muito sustentável a longo prazo. A maior questão, querendo ter um pensamento muito prolixo e helicoidal, é realmente entender quando é o momento de desistir de um projeto e realmente pensar em outro, igual o Sérgio e a diretora de produto do Jota mencionaram no congresso da Abrage, pessoal. Que o que o Renato falou é verdade. Às vezes a gente precisa dar tempo ao tempo, mas tem questões que eu não sei se mesmo com anos aí de usabilidade a gente vai conseguir vender, sabe? Tem um exemplo muito claro, e até o Matias, aqui eu já vou citar uma coisa do artigo, de um projeto, o Confere AI, que era um projeto que usava inteligência artificial, eu acho que em português chamava Confere AI, né? Um projeto de inteligência artificial que ajudava usuários a checarem, né, a veracidade de alguns links e textos, efetivamente. Então, você podia mandar um fact-checker, ele falava se aquela informação era verídica ou não. Eu não sei vocês, aqui a gente está numa bolha de jornalismo aqui. Muitos daqui utilizam as ferramentas de verificação de fatos, de dados, etc. Mas vocês conhecem outras pessoas que não são jornalistas. Quantas pessoas fora do seu núcleo de jornalismo usam ferramentas de verificação de fatos? E até no núcleo de jornalismo, muitos aqui são estudantes de faculdade, acho que muitos jamais entraram numa agência lupa ou nem conhecem, nem usaram uma ferramenta de verificação de dados, e tudo bem. Eu só fico em dúvida realmente. Isso é uma coisa que eu vejo muito cristalizada, assim, se isso aí é um produto que tem futuro, assim, para a sociedade como um todo. E não é aqui um comentário do meu lado falando que, cara, a gente tem que viver né, aceitando as fake news e etc. Bora lá, não é nada disso, cara. É só que eu realmente acho que, como sociedade, a gente já provou, essencialmente, que tem preguiça ou não quer ver essas verificações, ou não quer, no mínimo não quer pagar, né, eu acho, essas ferramentas de verificações de fatos. Eu acho que as pessoas até têm interesse em saber quando um jornal ou um veículo publica, mas pagar por isso, o usuário comum, estamos tentando há muitos anos até fazer isso e não tem dado certo. Então isso aí é um projeto, por exemplo, que eu entendo que está um pouco relacionado a isso que a gente ouviu no congresso da Abrage, pessoal, que não tem um apelo para o público no geral. E tem diversas outras coisas que eu vejo que não tem muito apelo para o público geral. Total, velho. Cara, você tem super razão. Eu adoro esse assunto, na verdade. Isso faz parte muito do meu dia a dia de produto, que é o que a gente fala do Product Discovery, né? Que é encontrar realmente problemas aí que existem na sociedade. Esse é um assunto que me agrada muito e é muito interessante ver, cara, que, tipo assim, existem inúmeras soluções, como essa que você sugeriu, Migs, que você mencionou, de verificação de fatos, que elas trazem valor real para a sociedade. Só que qual que é o grande ponto
ponto que faz com que essas instituições, às vezes, não conseguem ir para frente é que a dor delas não é latente o suficiente. Geralmente é isso que acontece. Por exemplo, quando a gente fala de blockchain, cara, blockchain é uma coisa super interessante. Não sei nem se nosso ouvinte aí tá familiarizado com esse termo, mas assim, long story short, o blockchain conseguiria, de certa forma, desestabilizar toda aquela concentração que existe dentro de bancos e tudo mais, em relação né, assunção de valores financeiros e etc. Cara, é uma solução que é interessante, mas para o público real, ela não adere muita coisa, sabe? Tipo, é como se eles estivessem tentando meio que criar um problema ou algo do gênero, sabe? Então, é muito comum isso, né, no meio de startups. E aí, Migs, eu concordo pra caramba com você, cara. Eu acho que, assim, manter o investimento em mais longo prazo para conseguir fazer com que a experiência do produto funcione é uma boa. Tem que haver, certamente, uma possibilidade também e um apoio, inclusive, a essas instituições que estão tentando construir novos projetos para que elas consigam mudar o rumo da atividade delas, porque, às vezes, durante o processo de validação do problema, você encontra que, cara, o mais importante, o mais valorativo a se seguir é um outro caminho, mas assim, cara, inegavelmente, esse tipo de investimento, e isso é um ponto que, assim, o artigo do Matias é muito interessante em fazer essa crítica, mas é legal a gente também ter esse contraponto, inegavelmente, esses investimentos que vão acontecer por parte do Google em inovação, vários deles vão dar errado. É no volume que vai funcionar, sabe? Não tem jeito, porque é assim, é isso. Startup, a maioria não funciona, porque, enfim, inúmeras razões, inúmeras as razões do porquê, inclusive essa aí que a gente estava mencionando de não ser um problema que dói tanto, que é tão latente na cabeça das pessoas. Eu vi um conceito de um cara de uma grande aceleradora de negócios aí, e que ele fala o seguinte: a sua solução tem que resolver um problema tão intenso, mas tão intenso mesmo, que se você tiver, ao invés de oferecer a sua solução final, né, que é um balde de água para uma pessoa que tá com, mano, pegando fogo na cabeça, se você oferecer um tijolo para ela, a dor dela, o problema dela é tão intenso ali naquele momento que ela vai pegar o tijolo e vai começar a bater na cabeça dela para tentar apagar o fogo. Porque aquele tijolo é o início do seu produto. É um produto que não está funcional perfeitamente, não está maravilhoso ainda. Aí você vai desenvolver e fazer com que aquele produto em algum determinado momento seja um balde de água, mas para o seu projeto funcionar, pelo menos, você precisa que ele esteja resolvendo uma dor latente o suficiente para que a pessoa tente usar o tijolo para apagar o fogo da cabeça dela. Deu para entender a metáfora ou paguei de louco aqui? Não, deu para entender, Renato. Não, deu para entender bem. É uma hipérbole, né, cara? Com certeza, mas acho que é Sim, muito elucidativa, cara, para ser uma honesto. hipérbole. Verdade, perdão pela falha aí no uso da linguagem. Como é que fala isso? Metáfora, hipérbole. Esqueci como é que é o nome Figura desse de negócio. linguagem. Figura de linguagem. É isso aí, cara. Boa. Não, mas é isso. Eu entendo muito, cara, para ser honesto, do que você está falando. Mas qual é uma das grandes dificuldades agora, eu acho que para muitos veículos de notícias, é entender que hoje em dia, infelizmente, um jornal não pode ser só um jornal. É isso. Exato. A gente Forte. Exatamente. precisa, como setor, ser mais que isso, né? O jornal hoje não pode ser mais jornal, tem que ser news tech, que é o que somos aqui no 11, ou talvez não, a mídia tech, algo nesse sentido. Tem que ter produto de alguma forma, eu acho, e isso está ficando bem claro, né, efetivamente. Acho que a maior parte dos veículos de notícias, esses grandes, os pequenos, já tem departamento de tecnologia. Óbvio que isso varia muito e é difícil a gente virar para um veículo regional pequeno e falar: você vai ter que contratar um diretor de tecnologia, etc. É lógico. Isso aí, inclusive, a gente está entrando no mercado prestando super atenção. Não está na hora do momento 11, porque já passou o momento 11, mas trazendo aqui para vocês um pouquinho do nosso trabalho, a gente está super em contato, pessoal, com os pequenos, para a gente conseguir trazer essa inovação para eles, com preços, obviamente, super acessíveis. É só dar uma olhada lá no 11.news. Mas, querendo ou não,
é muito do futuro do jornalismo isso hoje, sabe, porque vender um produto a gente está vivendo numa era aí dessa disseminação e difusão da informação que as pessoas não se sentem mais compelidas a pagar por informação. Quem quer pagar para acessar uma notícia, né? Você entra num site e, novamente, pessoal, a gente está num núcleo aqui de jornalistas, tá? Tem muitos ouvintes que provavelmente ainda recebem a Folha, o Estadão, o Globo impresso em casa todos os dias. Mas vamos praticar um pouco de distanciamento, coloca na visão ali do seu tio que entra no site do Valor Econômico, que é um jornal brilhante, e ele bate num paywall. Você acha que ele vai ler ou ele vai pesquisar no Google por outra notícia, né, por outro site que publicou a mesma notícia? Provavelmente vai pesquisar por outro site que publicou a mesma notícia. Então a gente Sim. tá num momento que é difícil, sabe? A gente o core do jornalismo talvez é algo que as pessoas não estão mais dispostas efetivamente a pagar igual estavam antes. Então, os jornais estão tendo que criar e ser realmente inovadores para terem ideias de novos produtos relacionados à informação para trazer um valor adicional para os Muito bom. seus assinantes ou clientes ou leitores, como a gente quer que seja. E é muito disso que a gente tenta fazer aqui no 11 também, pessoal, é oferecer a oportunidade desses veículos começarem a fazer essa incursão no campo da tecnologia, a terem realmente mais mãos para criarem, fazerem coisas diferentes, né, conteúdo que consegue ser cada vez mais específico, personalizado para os seus leitores, que os seus jornalistas tenham tempo de fazerem apurações precisas, trazerem furos e com o tempo, quem sabe, a gente vai conseguir inspirar cada vez mais a inovação em todos os ramos aí do jornalismo, desde os jornais pequenos até os gigantes. Animal Fecha Legal. isso, para a cara. gente o comentário aí sobre esse artigo, Adilson, para a gente já passar para os próximos. E já Show de começa bola. com o seu próximo, inclusive, cara. Show de bola. Não, Miguel, inclusive aí, a partir da sua fala, cara, eu lembrei até de uma outra fala sua que você já trouxe em uma discussão que nós fizemos aqui interna. Não tinha nenhum microfone na hora, uma pena, porque se tivesse ia ser muito legal. E foi o que você trouxe, cara, da questão da dependência, né, em relação aí ao Google e às Big Techs, né? Porque o Google, né, já está ali agindo, como eu posso dizer, na frente do tráfego, né? Então já existe uma dependência em relação ao tráfego. Hoje em dia, com essas iniciativas, também já está acontecendo uma dependência em relação ao financiamento, né? Então os caras já têm tráfego, entrega, financiamento. O próximo passo é o quê? Terem o poder do conteúdo. E aí, cara, quando eles tiverem isso tudo, não vai mais fazer sentido, né? Eles precisarem dos veículos de informação. Eles não vão mais precisar, né? De fato. Então, nós somos uma alternativa, né, a isso. Nós somos uma Com empresa pequena certeza, que né? coloca, cara, o jornalista, né, ali como o centro mesmo, né, do nosso produto. Tudo que a gente faz aqui é visando aí a valorização da profissão, né, de jornalista. E a gente pensa sempre nisso, em incluir ele no processo, né, não excluir. Então, eu acho que a gente também ajuda aí, né, nessa briga. Claro que somos pequenos, mas é aquela coisa, né? A maioria faz a diferença. Então, achei bem bacana essa ponte aí que eu consegui puxar do seu comentário. Outra questão, cara, trazendo já até o meu novo artigo, né, o segundo artigo que eu trouxe, é um artigo que vai bem em linha, tá, com esse artigo do Newman Lab, né, do Matias, e é um artigo que eu peguei aqui de um portal nacional, tá? Foi do Intercept Brasil, que eu peguei, um artigo que foi redigido aí pela Tatiana Dias, mas que basicamente, né, ela discorre muito sobre uma pesquisa, né, que um jornalista fez. Eu até vou tentar falar o nome dele, mas confesso que é uma pronúncia bem complexa. O nome dele é, eu acho, tá? Que é Charis Peppa Evangelo, não sei, meio complexo, mas ele traz, cara, alguns pontos
bem legais. Alguns que vão de encontro com o que a gente já leu e outros, né, que eu considero aqui novidades, né? É um artigo que vai falar aí, como posso dizer, como foi que, como posso dizer, as big techs, né, estão agindo aí em relação ao jornalismo e qual é o maior motivo, né, para eles estarem fazendo o que estão fazendo. Que seria, ele até brinca aqui, né, a Tatiana até brinca, que fala, não é boa vontade, é medo de regulação. Então, eu achei bem bacana, né, essa fala dela. E eles trouxeram aqui alguns dados que eu achei interessante. Então, eles colocaram aqui que o total investido por Google e Facebook, né, nesses programas aí para jornalismo, já ultrapassa 900 milhões de dólares, de 2017 a 2022. E aí, assim, 900 milhões de dólares, eu acho que isso em reais vai dar o quê? Qual que é o Quase 4 faturamento bilhões. mensal? Qual que é o faturamento mensal do Google? O Mensal. faturamento do Google, mensal eu não sei, mas anual de 2023, ele até coloca no artigo, foi de 73 bilhões de dólares. Ou seja, Vamos é fazer uma troco de régua pão, aí. né? E assim, os 900, vamos colocar que são desde 2017, tá? Então, assim, se você for ver isso anualmente, é muito menor, né? Então, a gente vê que, cara, é um dinheiro que faz diferença para a indústria do jornalismo, mas que não faz a menor diferença, né, para a indústria da tecnologia, né, que é uma torneira aberta ali, sem limite em relação a financiamento. E aí até fico questionando se eles não podiam estar fazendo ainda mais, né, já que eles seguem aí essa cartilha, né, de como eu posso dizer, filântropo, até Matias até definiu, né, como o nome, capitalismo filantrópico, né, se eles não poderiam estar fazendo mais. E aí, mas o que eu gostaria de trazer, pessoal, até trazer uma visão mais positiva, né? Algumas coisas que já foram aí comentadas, é que eu acho que esse investimento, esse tipo de investimento, ele não só, como posso dizer, vai ajudar, né, as iniciativas que de fato vão ser tocadas, vão ser investidas, mas também é o pessoal a ter uma nova visão, né? Que foi a visão que o Miguel trouxe de que, cara, a gente não pode mais ser somente um veículo de mídia. A gente tem que pensar em criar produtos, a gente tem que pensar digital. Porque imagina aí a quantidade de projetos, né, que são inscritos, a quantidade de jornalistas que começam a se movimentar, a se interessar pelo tema. Então, nem tudo é 100% mal, né? 100% malvado. E eu acho que isso, cara, dá um baita de um incentivo mesmo, né? Principalmente aí os jornais menores a buscarem essa mudança, né? A buscarem aí, como posso dizer, de fato, se modernizarem, digitalizarem a redação, porque a gente tem visto, né, até na nossa experiência aqui no 11, que o pessoal não está acostumado muito, né, com essas tecnologias. Então, assim, parece que o jornalismo mudou, a forma de distribuir conteúdo mudou, mas a cabeça ainda das redações não mudou. Então, eu acho que é um incentivo bem bacana, né, que o Google, enfim, Facebook tem feito. Como eu falei, óbvio que eles têm as segundas intenções, né, muito relacionado aí à questão da regulação, mas eu acho, né, que a gente consegue ver também por um lado aí mais positivo, né? E até falando na questão das regulações, nesse artigo, um dado, né, que eles trazem que é bem bacana, também é a questão do foco principal aí no sul global. E por que eles estão focando no sul global? Porque é onde, né, estão como posso dizer, as regulações mais, entre aspas, frágeis, né? As regulações mais incipientes, que estão no começo. Então, essas empresas estão buscando, né, influenciar os lugares para que as regulações, né, casem ali com as necessidades, com as aspirações deles. Então, nada é por acaso, nada é coincidência. Então, é muito por isso, né, o motivo deles estarem olhando aqui o sul global. Inclusive, é o mesmo termo que o Thierry, né, usa aqui na pesquisa dele, né, sul global. Então, eu achei bacana essa visão, né? Ele até fala muito sobre o risco, né, de desestabilização mesmo no setor de jornalismo, né? E as plataformas, não sei, decidirem parar de fazer isso, né? Se as regulações começarem a servir já, né, para os objetivos dele, eles cortarem esses incentivos. Então, eu achei bem bacana isso, né? Além da questão da distorção ali do conceito de inovação. Basicamente isso, o meu artigo, pessoal. Falei bem por cima, mas eu acho que tem alguns pontos aí, né, que casam com o artigo principal
E até queria ouvir de vocês, Miguel e Renato, se existe também aí algum ponto em comum com os artigos que vocês estudaram, o que é que vocês acharam aqui das novidades que eu trouxe. Massa, cara, muito bom. O artigo que eu trouxe, cara, eu acho que até certo ponto conecta, tá tudo muito conectado, né, querendo ou não. É um artigo diferente, cara, é publicado por um publisher independente, é o Philly Charalombos, co-founder and CEO of Daily Maverick. E é um artigo, cara, bem revolucionário, vamos dizer assim. Olha o título desse artigo, pessoal, publicado em junho de 2024. Journalism should be free for big tech and AI to use. Here's why and how. Polemizei. Já peguem essa. Olha, tem umas frases bem bacanas desse artigo, cara. E eu acho que, cara, vocês ouviram esse título aí, essencialmente falando que o jornalismo, o conteúdo jornalístico tem que estar disponível gratuitamente para as empresas de Big Tech e as empresas de inteligência artificial utilizarem de graça, gratuitamente, sem acordo, enfim. E o ponto que o Charalombos faz, o autor faz, essencialmente, é que a gente não vai conseguir nunca ter uma representação igualitária e proporcional entre todos os níveis de jornalismo para pleitear alguma coisa com as Big Techs. Igual eu mencionei, a gente já vê algumas empresas que estão fechando acordos com a OpenAI, com o Google, etc. Essencialmente são os grandes conglomerados de mídia, né? Então a New York Times, temos aí algumas outras empresas, Financial Times, Economist, todas essas já estão negociando. No Brasil tem grandes empresas também, inclusive empresas que a gente conversa aqui, pessoal, potenciais clientes, leads do 11, questões que a gente já ouviu, essencialmente, que tiveram aí contato com essas empresas de inteligência artificial para fecharem acordos ou fazerem ali, né, efetivamente contratos no que diz respeito ao uso e o treinamento dos modelos de linguagem de inteligência artificial com seus conteúdos. Mas só empresas realmente que representam o 1%, vamos dizer assim, do jornalismo no Brasil e principalmente no mundo, né? Pensa o que é esse acordo do New York Times com a OpenAI, é uma coisa multimilionária, em dólar, em dólar. Então, onde que um veículo do interior da Colômbia ou diário do interior do Pará vai ter a capacidade de negociar com uma empresa de IA? Nunca, nunca será possível. A verdade é essa. E é provável mesmo que o conteúdo desses veículos em algum momento seja utilizado. Talvez não especificamente de alguns, mas é possível. A verdade é essa, é possível e até provável, eu diria, porque eles tratam de termos e temas específicos, né? Então, isso é importante. Ainda mais eu trouxe exemplos aí, Colômbia, Pará, muito relacionados à floresta amazônica. Talvez eles tivessem ali notícias sobre queimadas, acontecimentos da floresta. Talvez efetivamente eles fossem utilizados sim para treinar modelos de linguagem. Talvez até já tenham sido efetivamente utilizados que eles jamais vão conseguir fechar acordos com essas grandes empresas de tecnologia e de inteligência artificial. Jamais. Então, qual que é o ponto que o autor desse artigo traz, efetivamente? Numa briga entre Big Tech e jornalismo, o jornalismo sempre irá perder. Sempre. Porque é uma briga muito, na palavra dele, desproporcional, né, efetivamente. É uma dinâmica problemática, ele coloca, porque é uma dinâmica de poder, é um power imbalance, né? Não tem uma balança de poder, um desbalanceamento de poder entre as duas É partes. o Bambam contra o Popó, sabe? É,
É isso aí mesmo. É o Fluminense do Diniz contra o Manchester City do Guardiola, essencialmente. Então, cara, não tem o que fazer. E também tem um power imbalance, ele coloca, no que diz respeito justamente aos grandes publishers contra, entre aspas, né, não contra, mas comparado aí aos pequenos, porque as empresas de mídia que são grandes vão ter advogados muito qualificados que eles vão conseguir pagar, vão ter conexões políticas, porque esses grandes conglomerados de mídia têm relacionamento com políticos, então vão conseguir fazer lobby para fazer com que as empresas de tecnologia conversem com eles. E com isso, eles vão negociar termos muito favoráveis para eles e vão conseguir ganhar um dinheiro dessas empresas aí de tecnologia. Já os pequenos, e principalmente aqui que eu falo que tem uma conexão, ele até cita o autor, o Sul Global, principalmente publishers aqui, né, veículos de notícias, empresas de mídia do Sul Global, e até ele frisa que escrevem em línguas que não são inglês, vão ter mais dificuldade de fazer essa negociação. E ele faz um ponto adicional no que diz respeito aí efetivamente ao treinamento dessas inteligências artificiais com lixo. Porque, como a gente sabe, as inteligências artificiais são treinadas diariamente. Parece que agora todo mês tem um novo modelo da OpenAI. Agora a gente já está. A vida virou um morango, literalmente, para quem sabe Semana, o que é. moleque. Exato. É isso. É um morango, e quem não entendeu essa resenha vai pesquisar como chama o novo modelo da OpenAI. Mas aí vocês vão rir. Vai ser uma risada sincera. Vai ser tipo, mas vai ser engraçado. Depois vocês me avisam se vocês viram aí no comentário. Mas. é, Até perdi o que eu tava falando. Mas enfim, Tava. lembrei. Esses treinamentos, se não ocorrerem, isso é a visão do autor, com conteúdo de qualidade produzido por veículos de notícias, eles vão utilizar, cara, cada vez mais o lixo que tem na internet, vindo de redes sociais, de fóruns, e com isso as inteligências artificiais tendem a piorar antes de melhorarem. Então, na visão dele, tem que ser gratuito, porque tem essa dificuldade de fazer uma negociação igualitária e também há sim uma dificuldade em ter conteúdo de qualidade, a não ser que haja aí o treinamento de conteúdo com uma curatela, um cuidado completo por parte de veículos de notícias. Com isso, qual que é o ponto final que o nosso autor traz aqui? Ele acredita que o jornalismo tem que ser tratado como um bem público. E daí ele entra, pessoal, leiam o artigo, acho que a gente não precisa entrar nesse ponto aqui, mas a ideia é efetivamente fazer com que os governos ajudem aí no custeio do jornalismo, com as pessoas conseguindo essencialmente direcionarem uma parte de seus impostos para veículos de notícias que eles acreditam, etc., e por aí vai. Uma coisa realmente bem utópica, eu diria. Aqui está o meu ponto de discordância principal com esse artigo. Mas eu gostaria de frisar que eu acho que os pontos que ele trouxe são relevantes, sendo bem honesto. Por mais que eu acho que essa ideia aqui, efetivamente, de fazer com que todos os governos de todos os países do mundo tornassem o jornalismo um bem público e com isso fizessem com que as pessoas pudessem se tornar essencialmente sócias desses veículos, pagando, né, impostos direcionados, é utópica e impossível. Muito do que ele trouxe faz sentido. Não sei o que vocês acham. É, mas essencialmente eu não sei como até lidar com alguns pontos que ele apresentou. Esses dois, essencialmente. O primeiro, que é como a gente vai treinar nossos LLMs, nossas inteligências artificiais, se não for gratuito, e se as pessoas não puderem utilizar, a gente vai treinar com lixo, e também como que os menores vão ganhar em cima disso. Minha visão,
tinha que ter alguma forma da gente regular isso melhor. Como acontece aí o treinamento dessas inteligências artificiais? Para efetivamente, toda vez que uma inteligência artificial utilizar o conteúdo de algum veículo, de algum site, ela ter a necessidade de pagar royalties. E essencialmente, pessoal, se a gente for fazer negociação com cada um dos publishers, isso nunca vai ter fim e é impossível. Então a gente precisa talvez realmente que tenha aí um trabalho do poder público para designar, chamar o pessoal para conversar, OpenAI, Mistral, Meta, Anthropic, enfim, todas, a Amazon, né, que investe na Anthropic, e, e fechar uma espécie de tabela, não sei, isso é uma coisa que eu estou pensando agora da cabeça, para ter uma forma de indicar e ser mais fácil aí efetivamente de ter esses pagamentos e ser uma coisa mais justa, porque do jeito que está hoje, realmente, eu concordo que é desproporcional. Somente os veículos grandes vão ganhar com isso. Os menores só têm a perder. Pô, sensacional esse artigo, cara. Muito interessante ele. Dito isso, discordo profundamente. Cara, tô brincando desse aspecto de discordo profundamente, mas, cara, para ser honesto, eu acho que também isso de termos várias BBCs no mundo, né? O governo ajudando no custeio aí das instituições jornalísticas é uma utopia. E, cara, vou trazer aqui informações interessantes, inclusive spoilers aí para quem estiver nos escutando. É, Cara, existem instituições hoje que elas já estão atuando. Tem uma que se chama, ó, vou até ler aqui o nome para vocês, Dive Access by Industry Dive. É um projeto que essa Industry Dive está desenvolvendo, que seria exatamente como isso que você sugeriu, Migs, a ideia de que cada vez que existam respostas com base nessas informações, ou pelo menos de jornais, né? Ou pelo menos que cada vez que jornais tenham seus dados utilizados para treinar inteligências artificiais ou modelos de inteligências artificiais, que eles ganham algum tipo de royalty, que eles ganham algum tipo enfim, né, retorno com isso. Para vocês terem uma noção, e aí que eu acho que entra um ponto que eu discordo um pouco desse artigo que você mencionou para nós aqui, Migs, que é o seguinte. De fato, existe uma questão muito grande de que as corporações grandes, por estrutura e também por volume de dados, têm uma facilidade, uma proximidade muito maior de fazer contato com a OpenAI. Esse é um ponto. E hoje a gente está falando isso de curto prazo. Então, ainda respondendo em curto prazo, esse Dive Access aqui traz um excelente benchmark do que pode ser feito. Eles pegaram mais de 4 milhões de artigos que são produzidos por inúmeras instituições que produzem conteúdo. Pelo que eu entendi aqui, não são necessariamente nem só conteúdo jornalístico, às vezes são blogs ultra específicos sobre assuntos mega específicos, mega nichados. Eles juntaram essas informações e agora essa empresa ela representa basicamente todos esses dados. E o que eles estão fazendo? Eles estão vendendo inclusive essas informações especializadas para que possa haver treinamento de LLMs. Sabe por que eu descobri sobre essa instituição aqui? Porque eu estava estudando para a gente conseguir colocar na nossa ferramenta uma base, né, um filtro de informações confiáveis e nichadas, ou seja, um RAG, né, um Retrieval Augmented Generation, comentamos sobre isso em alguns episódios passados, que fosse de qualidade. Então, eu já estou estudando ali com o Mateusão, nosso mestre da tecnologia, para pensar como que esse tipo de conteúdo poderia contribuir para o desenvolvimento tecnológico do 11. Mas, então, cara, é um exemplo, para voltar aqui para o artigo, do que daria para ser feito aí em relação a essas instituições menores, que seria se juntar com uma corporação, pode ser uma associação, ou pode ser, inclusive, uma instituição privada como essa, para representar, de fato, esses dados volumétricos de informações nichadas e de qualidade frente a grandes instituições como a OpenAI. Eu estou falando isso no curto prazo. No médio e longo prazo, eu
realmente posso ser aqui um AI era dreamer, mas eu acredito que vão existir times dentro dessas instituições de treinamento de LLMs que vão, cara, buscar informações ultra nichadas e eu acho que eles vão acabar chegando muito em jornais locais, porque eu acredito que trazer informações com curadoria altamente aplicada e que sejam informações direcionadas para assuntos específicos, para treinar modelos específicos, vai ser uma forma de, no longo prazo, nós sofisticarmos os modelos de linguagem que nós temos atualmente. Então, acho que é isso, cara. Os dois elementos mais importantes para a gente conseguir fazer com que esse deep learning, que é esse aprendizado profundo de inteligência artificial que vai revolucionar a nossa humanidade na minha cabeça, os dois recursos mais importantes que nós temos são areia, porque é daí que vem o silício e é daí que é feito o chip, e o outro são dados. E dado de qualidade, o jornal tem pra caramba. Então, eu acho que cara, tem muita chance de conseguir tanto no longo, médio, quanto no curto prazo, com um pouco mais de suor, fazer com que isso seja uma fonte de renda. Então, cara, eu acho meio, sei lá, enfim, tô dando uma pseudo discordada, ou talvez uma discordada. Vou assumir, vou sair do muro. Tô discordando com o artigo. Boa, eu acho que tem que discordar. Eu não concordo com tudo que o artigo fala também. Eu concordo com alguns pontos, Total. efetivamente. Eu só acho que, assim, do ponto de vista do que você trouxe, o jornal pequeno, não sei se eu entendi corretamente, ele vai ter que contactar essa empresa aí que faz esse gerenciamento de dados para saber efetivamente se as informações publicadas pelo jornal foi utilizada para treinar efetivamente alguma LLM, ou ele pede para se incluir efetivamente nessa base de dados confiável. Como é que funciona o modelo de negócio dessa empresa aí? Legal, cara. Eu confesso que eu não pesquisei tão profundo assim para conseguir explicar como seria. Mas assim, pelo que eu entendi de uma forma geral, é uma instituição que ela já tem ali empresas que produzem conteúdo nichado B2B e por meio desse conglomerado de empresas, eles associaram esses dados e aí eles fazem de fato a venda, né, desses dados aí para serem usados em RAGs, treinamento de LLM, etc. Entendi. Então a Eu não sua sei se sugestão seria os veículos meio que fazerem parte dessas associações, certo? pode ser, ou então formarem as próprias associações, porque, para ser super honesto, eu não acho que isso aqui é água ainda, sabe? Eu acho que tá nos primeiros passos. Então, sei lá, você é uma instituição aí que produz conteúdo de telecomunicação, você já tem uma relevância no mercado, cara, começa a encontrar aí a galera que produz conteúdo de telecomunicação e, cara, começa a fazer essa associação de dados e tentar ir atrás de instituições que poderiam pagar por isso, ou esse tipo de coisa. Acho que, pô, um exemplo prático do que a gente está mostrando aqui agora somos nós, do 11, que somos uma empresa muito pequena, começando ainda aí o processo, uma startup enxuta, e a gente, cara, tá atrás, né, dessas informações aí de RAGs Claro. e conteúdos de qualidade curados. Então, para empresas de conteúdo de uma forma geral, inclusive, tô nem dizendo só para jornalismo, pô, isso vai ser muito importante, sabe? Vai ser. Claro, com Então, acho certeza. que é isso, velho. Eu acredito, assim, se eu fosse o dono de um veículo pequeno, se eu for me associar com uma empresa dessas, eu acho que eu perco de qualquer forma, cara, porque daí eles vão ganhar uma porcentagem em cima do meu conteúdo. Vão. Eh, Enfim, ainda vai estar sendo utilizado pela OpenAI e eu nunca vou negociar com a OpenAI, né? Tem esse Sim. fator negativo. Se eu formo uma associação de todos os veículos que cobrem notícias sobre queimadas na Amazônia e são pequenos, eu acho que a gente tem alguma força, mas jamais a gente vai ter a força que um New York Times ou até, cara, que um veículo, pô, o Diário do Pará, não sei, o veículo regional maior do Brasil teria, sabe? Sim. Porque é outro jogo. Então, ainda assim vejo dessa forma. Eu não quero, cara, ser o cara que defende a regulamentação completa de IA, nem nada desse sentido, mas realmente é difícil isso. É uma situação muito complexa, cara. Saber efetivamente quando o conteúdo de algum veículo de notícia foi utilizado para treinar a inteligência artificial e Uhum. como essa pessoa vai receber por isso.
hoje a gente já tem formas de fazer uma varredura aí efetivamente por conteúdo que foi utilizado na internet por outras pessoas, né? O YouTube é um grande exemplo disso, o copyright strikes no YouTube, né? Receber ali uma notificação pelo uso indevido do conteúdo de alguém. Isso é algo que acontece no YouTube há alguns anos. E o algoritmo do YouTube tem crescido nesse aspecto para ajudar pessoas a reclamarem ali pelos seus conteúdos. Isso vai ter que existir algum dia, cara, no que diz respeito à inteligência artificial. Não sei se precisa ser necessariamente, cara, uma regulamentação por parte dos governos, ou se as empresas de inteligência artificial conseguem tomar isso para si, serem realmente mais proativas, igual o Renato falou, ter um time focado, né, em interagir com esses pequenos publishers aí. Eu só acredito que isso vai demorar bastante tempo. Vai. E até aí o impacto que isso vai ter nesses pequenos veículos é imensurável. A verdade é essa. Não tem como saber. Não tem Sim. realmente como saber. Total, cara. É isso. Eu acho que, assim, tudo que eu mencionei não desvalida a necessidade que temos de uma regulamentação, né? E é isso, assim, eu acho que no final do dia, quem trabalha com inteligência artificial não é nem tão contrário à regulamentação, pelo menos na minha cabeça, assim, porque, cara, é isso, são parâmetros para você saber aonde atuar. Certamente existem leis ali que podem atrapalhar muito, né? Mas ter parâmetros de atuação indica maturidade de mercado e, enfim, existem várias outras consequências que podem ser consideradas como positivas diante dessas possíveis regulamentações. Mas é isso, cara, muito bom. Excelente artigo, bem interessante a perspectiva, apesar de eu não concordar muito com o ponto por, cara, acreditar que o output, a conclusão final é meio utópica do jornalismo, dos jornais passarem a ser bens públicos e tudo mais, assim como você mencionou. Achei que foram reflexões muito interessantes mesmo, contra, né, a onda lógica, que fez pensar bastante. Bem legal. Eu acho que aqui é um pouco de exercício, né, de futurologia. A gente não tem como saber, que nem o Miguel É falou, cara, verdade. todo dia a OpenAI, né, as empresas de inteligência artificial aparecem com alguma novidade. E eu sou muito defensor, né, de que, assim, os caminhos não estão traçados. A gente está descobrindo o caminho conforme a gente avança. Então, eu acho que conforme os modelos forem, né, cada vez ficando mais sofisticados, a gente vai ter, né, como posso dizer, uma luz mais clara em relação a como, né, pensar aí nessa questão de regulamentação, se talvez uma alternativa, né, que nem a do Renato trouxe de associações, seria algo viável. Então, acho que isso aí é algo que o tempo nos dirá. Mas, de qualquer forma, achei já bem bacana todas essas provocações que vocês trouxeram. Bueníssimo. Finalizamos, aparentemente? Como é que tá aí? Você já fez seu artigo, rapaz? Eu pulei o corguinho, velho. No começo eu já trouxe o artigo, falei sobre lá as startups, aqueles dados que eu Ah, é tinha trazido verdade. de informações. Boa. Mas eu tenho um último insight aqui para contribuir, cara. Eu acho que vale a gente tentar buscar pessoas para a gente convidar aqui e conversar. Por exemplo, inclusive até o Matias, para, cara, começar a tentar entender do ponto de vista dessas pessoas que estão dentro do meio jornalístico de uma forma absoluta o que é a solução de monetização, né, de fonte de renda para jornais. Acho que vão ter visões aí variadas que pode ser bem interessante a gente discutir, né? Bem interessante a gente entender, até porque nós temos realmente o interesse de, aqui no 11, contribuir com o desenvolvimento e a produção de conteúdo de qualidade, facilitar o processo de construção do jornal, mas, pô, se a gente puder contribuir de alguma forma para encontrar fontes de rendas, né, de alguma maneira, utilizando a tecnologia. Pô, eu acredito fortemente, tô pulando o corguinho aqui também, mas eu acho que todo mundo concorda que nós queremos atuar nisso, se for para atingir o propósito de realmente contribuir de fato com o jornalismo e com os jornalistas, né? Definitivamente. Muito bom. Com certeza, cara. Eu não poderia ter colocado de forma melhor. Quem tem interesse aí,
manda um e-mail pro renato.arthur@11.news para flodar a caixa dele. E aí ele vai entrar em contato com vocês pra gente, cara, fazer aí esse nosso Manda mesmo. nosso episódio. Podem chamar o Renato lá. Beleza? Valeu, pessoal. Show de Muito bola. obrigado aí pela audiência de vocês. Comentem o que vocês acharam sobre esse episódio, se discordam dos artigos, concordam. Lembrando sempre que os artigos, pessoal, estão na descrição. Vocês podem ler os artigos aí do Charalombos por conta própria, tentar pronunciar ou até me ensinar efetivamente como pronuncia o nome desse autor. E é isso. Muito obrigado pela audiência. Conto com todos e até a próxima. Beijo. Valeu. Valeu, pessoal.